Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo e o Cláudio vão tocar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente fazer a leitura de uma mensagem. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Sim. Sim. Fazer a leitura da página, não vou fazer comentário, eu vou passar a palavra para você. Tá. Nós vamos até aqui, no máximo 10 para 9. Tá, que é a questão da segurança. Sim, sim. Tá, e se tiver que pular alguma coisinha aqui dele que não interfira no contexto, eu pulo para dar tempo. Vai dar tempo. Tá. Bom, meus irmãos, vamos fazer a leitura de uma mensagem do Livro da Esperança, psicografado pelo querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: compaixão e socorro. Amai, pois, a vossos inimigos. São palavras de Jesus que estão em Lucas, no capítulo 6, versículo 35. Não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e a reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram. Como temos errado e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis também de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam a compaixão e o socorro, ao invés de
espancamento e censura. Ainda assim, compaixão e socorro não significam aplausos e conivência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará o joio do trigo no dia da ceifa, mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador através da bondade vigilante, com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o consome. O papel da compaixão é compreender. A função do socorro é restaurar. Mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido, a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência. E se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apresentando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos entender incessantemente a compaixão e o socorro. Onde estivermos, sem deboches para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, porém sinceros e leais uns aos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção de um bem eterno, trabalhando e servindo cada um de nós no seu próprio lugar. Então, meus irmãos, que a gente tenha a compaixão da mensagem, né? E que possamos prestar o socorro sempre que tivermos a oportunidade. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus, agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, agradecer a Padre Germano e a sua legião de trabalhadores invisíveis e incansáveis, que nós não enxergamos com os olhos da carne, mas que trabalham muito, como grandes obreiros de Deus. A nossa gratidão, meus irmãos, e pedir a essa legião de trabalhadores de Deus que possa, nesse momento de estudo, envolver, inspirar e intuir o nosso querido irmão José Carlos, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos colocar dentro dos nossos corações. E assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião e agradecer mais uma vez ao nosso querido irmão por estar conosco, pelo sacrifício do deslocamento, por dispor do seu tempo, que com certeza é muito precioso. Muito obrigado. Em nome de todos nós, aprendizes do bem, meu irmão. Muito obrigado. Eu é que agradeço por mais essa oportunidade. Se nós considerarmos a distância, de fato é longe, mas domingo a gente tem que estar lá na Gardênia Azul. Sair lá de Campo Grande, tem que estar lá, 9 horas. Sai de casa às 7, aí vem ali devagarzinho, Catonho, vai por ali e tal, dá a volta e chega. Sempre em sintonia com a espiritualidade amiga. Como a gente já esteve também lá em Coelho Neto, né? A gente foi convidado, a gente foi lá em Coelho Neto, né? Para levar a palavra lá. Graças a Deus deu tudo certo. Então o objetivo é esse, é Itaguaí, Campo Grande, Santa Cruz, paciência, vai rodando ali, entendeu? E isso é muito interessante porque um dia a gente foi assim, convidado a entrar nessa história de contar história na casa dos outros. O meu papel é esse. Aí eu comecei e a coisa ficou assim. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é José Carlos, conhecido como Carlito, da ABEBN, e é em nome da nossa presidente Marlene Mendonça, da diretoria executiva e de todo o corpo de trabalhadores daquela casa, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes,
que a gente traz um abraço grandão envolvendo todo mundo. Encarnados, não se assustem, e desencarnados, né? É o que a gente sempre fala. Numa casa de Deus não existe cadeira vazia, eles estão aqui. Tem uns que estão atrás da janela, que são tímidos, tem outros que estão no corredor, são mais humildezinhos. Tem outros que, quando a gente usa o microfone, a frequência alcança mais longe, a gente sempre fala isso lá na BBM, dito pela nossa presidente. Ela recebeu a intuição que a orientação é essa. Sempre que possível, use um microfone, porque a nossa voz natural alcança o salão físico. A nossa voz ampliada, expandida com o microfone, alcança frequências que vão além dos muros físicos. E aí alcança as galerias, onde estão aqueles, às vezes, nas cadeiras de rodas, nas macas, aqueles que estão contidos atrás das grades, mas a palavra chega. Não pelo meu conhecimento, longe disso, mas muito pela contribuição que a gente dá de apenas usar a voz através deles que nos inspiram. Porque eu vou dizer para vocês, cada casa, cada trabalho tem um resumo desse. São mais de quase 300. A minha mulher já perguntou se eu vou abrir um depósito de reciclagem de papel. Porque cada casa tem um rascunho. Mas como já são 39 anos aturando, aí tem coisa que pode falar que a gente não briga mais não. Já entra por aqui e cai aqui mesmo para não dar confusão. Eu digo para ela que o ano que vem são 40, eu estou pensando em pedir aposentadoria. Esse negócio de casado é complicado. Mas o tema da noite, e a gente vai ter essa preocupação de olhar sempre aquele ponto. É um negócio aí, estava devagarzinho, né? Vocês já sabem disso, né? Essa implicância que aquele relógio tem comigo. Ele está devagarzinho quando eu chego, estamos aqui, tem música, tem violão, ele está lá quieto. Eu começo a falar, ó, o negócio é complicado. Mas, enfim, nós estamos aqui para falar da necessidade da caridade, segundo via São Paulo, Paulo Apóstolo. Então, foi um cara super gente boa, e graças às viagens dele para levar a palavra de Jesus, é que Lucas, que foi citado agora mesmo, acabou como autor de um dos evangelhos, que Lucas era o médico de Paulo, cuidava dele. E aí, como a missão dele, como vaso quebrado, que Jesus já identificara, era levar a palavra em todos os rincões, ele não teria tempo de ficar ali à luz de vela, né, ou na candeia, muito mais frágil, mais fraca que a vela, de escrever, porque a tarefa dele era andar, né? E tudo começou assim. No ano 10 da nossa era, teria vindo ao mundo à luz Paulo, como Saulo, da cidade de Tarso, que tinha o nome de Cilícia, na atual Turquia. Muito bem, nasceu e começou a aprender o aprendizado lá com 10, 12 anos, já trabalha lá, não tem esse negócio não. E ele aprendeu a arte do tecelão. Ele fazia tendas, né? Preparava as lonas para vender as tendas e era de onde ele tirava o sustento. Mas era muito inteligente e Jesus sabia que ia poder contar com ele. E aí, com isso, ele caiu nas boas graças de Gamaliel, que era um dos tios, né, dele lá no Sinédrio, e foi preparado para ser um doutor da lei. Então ele aprendeu dentro daquele rigorismo. Quem já leu Paulo e Estevão sabe que foi aquele rigor da lei que ele aplicou, que fez com que apedrejasse o próprio cunhado que foi descoberto na condição de cristão. E aí eu acho que aquele noivado não ia prosperar, né? Não tinha como. Mas foi assim que a coisa começou. E ele insistiu. Até que, só ouvindo falar de Jesus, ele saiu à caça dos cristãos. E um principal que ele precisava pegar para dar o exemplo era Ananias, lá na Casa do Caminho, em Damasco. Pegou então uma carta com o rabino de Jerusalém, juntou um grupo de guardiões e foi em direção a Damasco quando vê aquela célebre passagem: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não viu Jesus, foi apenas o clarão e a voz. Daí talvez a origem da expressão: dessa vez ele caiu do cavalo. Caiu mesmo.
E aí, dali, cego por 3 dias, foi socorrido na casa de Ananias, que era a casa do caminho. E ali, em 3 dias de meditação e jejum, Ananias cuspiu no barro, apanhou aquele barro de cuspe, olha só, ele não estava vendo, passou aquela lama nos olhos e Saulo voltou a ver. E aí, nessas circunstâncias, o que ele passou a ver? Literalmente, ele passou a ver que o Cristo era a bondade. Ananias, ainda receoso, ia ser o primeiro a ser preso e sacrificado, ainda com medo daquela situação, ainda assim foi intuído, vai lá e cumpre que esse papel é teu. E foi lá e curou Saulo. E aí veio depois a conversão dele, que aconteceu no dia 25 de janeiro, de um ano qualquer lá daquela fase. Porque esse acidente com ele no caminho teria sido entre o ano 35 e 36 da nossa era. E a partir dali, então, ele se transformou no maior propagador e mais apaixonado divulgador do cristianismo. Jesus, que não era bobo nem nada, fez o quê? Deixa a Palestina ser dominada. O romano chegou lá, né, em 64, antes dele, através de General Pompeu e várias legiões, tomaram a Palestina, só preservaram o que estava além do Rio Jordão, que era chamada Decápolis, ou seja, 10 cidades que continuaram sob domínio grego. Eles não estavam preocupados com aquele lado de lá, era do Rio Jordão para cá. Aí tem Samaria, Galileia, Cesareia, Judéia, Pérea. São essas 5 regiões daquela época de Jesus. Se pegar o mapa da Palestina, que o Rio Jordão nasce na Jordânia, que é um nome derivado de Jordão, vem descendo, aí vem o Lago de Genezaré, Lago de Cafarnaum, ou Lago Tiberíades, porque era uma homenagem, auto-homenagem a Tibério. Agora vai ser Lago Tiberíades em minha homenagem. Podia, mandava, quis, foi obedecido. O Rio Jordão continua e vai terminar no Mar Morto, que de morto não tem nada. Tem muita coisa boa, muita coisa viva lá naquele lugar. Enfim, do lado de cá era isso. E Jesus então deixou que o Império Romano fosse, expandisse, chegasse lá na Inglaterra, na França. Acho que só não conquistaram o país de Gales. Mas Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, tudo aquilo vem que é meu. E o Império Romano chegou. E foi até a Turquia, chegou lá na Eurásia, né, próximo lá da divisa. E com isso, aonde chegou o Império Romano, chegou o cristianismo. Porque se dependesse só dos apóstolos, de Paulo e dos propagadores, o cristianismo não teria chegado até aqueles rincões daquela época, provavelmente nem teria força de atravessar para o lado de cá. Só veio para o lado de cá quando alguém levantou o dedo e falou: Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Né? Chico Xavier e Humberto de Campos, o nosso jornalista do além. Então, a partir do momento em que essa chama do cristianismo redivivo começou a esmaecer, começou a ficar fraca, sem azeite para alimentar a lamparina, a candeia na França, opa, eu tenho que arrumar um outro lugar aqui para dar uma revigorada nisso aqui. E aí, resultado, chamou Eliu, né, que veio, reencarnou como infante do Henrique, que fundou a Escola de Sagres em Portugal, formou os navegadores, vieram as grandes navegações, aí Cristóvão Colombo para lá, Américo Vespucci para lá, Fernão de Magalhães para o outro lado, e Cabral, que não tinha nada com isso, veio parar aqui. Não era nem intenção dele, mas veio. Porque alguma coisa lá de cima, como nós, questão 540 do Livro dos Espíritos, aliás, 459, os espíritos é que nos dirigem. Quando a gente pensa, tive uma ideia, teve nada, alguém soprou no seu ouvido, mas foi tão sutil que você acha que você é o autor daquela ideia que deu a solução que todo mundo esperava. E a gente agradece todo dia. Mas vamos voltar lá no Paulo. Nós pegamos como exemplo aqui a parábola do bom samaritano, que eu vou pedir licença aqui para fazer a leitura, sempre de olho no relógio. Olha só, tá lá, tá vendo onde já está? Então, ó, descia um homem de Jerusalém a Jericó,
E caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram de feridas e, deixando-o meio morto, se foram embora. Saquearam, saltearam, feriram, agrediram e foram. Casualmente descia um sacerdote pelo mesmo caminho, viu e passou para o outro lado. Igualmente chegou ao lugar um levita, viu, passou para o outro lado. Chegou perto dele também um samaritano, originário da Samaria. E aí, que ia de viagem, viu, moveu-se a paixão, aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas chagas e ligou-as. Ou seja, fez compressas de atadura. E aí, em seguida, fê-lo montar no seu jumento, foi andando, conduziu a uma hospedaria e teve cuidado dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que eram bom dinheiro, R$200, vamos dizer hoje, e deu-os ao hospedeiro, dizendo: tem-me cuidado dele, o que gastares a mais, pagar-te-ei na volta. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 36. E aí, o que é um levita? O sacerdote todo mundo sabe. E quem é levita? É um ministro de culto da tribo de Levi. Ele não tem o status de sacerdote, mas ele oficia as cerimônias religiosas daquela época, naquele povo, era ele quem fazia. Hoje nas igrejas tem um presbítero, não precisa ser o pastor, não precisa ser o padre. Vem um daquele que detém algum conhecimento, sabe a liturgia, ou seja, sabe a ritualística daqueles atos naquele dia, e ele conduz. Porque a comunhão de cada um de nós não é com aquele que está aqui na frente falando, é cada um de nós com Deus. Religare, glândula pineal, é isso. Então a pituitária, a intuição, né, ou hipófise, a tireoide, que é a gerentona, ela tem que estar funcionando bem para a organização funcionar. O corpo é uma empresa. Se a gerente de recursos humanos, que é a tireoide, estiver mal, você não recebe o pagamento, que é a sua saúde. Então a gente recebe um corpo para cuidar bem dele e com ele fazer a obra de remissão dos nossos pecados. E graças a Deus, o véu do esquecimento, que ai de nós, se pudéssemos olhar para ontem e ver o que a gente fez. Se a gente lá na 132 tem a encarnação como o início da missão, lá na 167 do Livro dos Espíritos também, é a reencarnação como expiação. Se eu não completei a matéria, eu repito de ano. Graças a Deus, aqui. Imagina se vai para Marte, Plutão. Ó. Olha os 900 e poucos dias dos astronautas lá fora na estação espacial. Acho que já estava até acostumando a morar lá. Só que quando volta para cá, quanto mais tempo passa lá fora, mais rápido é a degeneração muscular, celular, tudo da nossa estrutura orgânica tem todas aquelas vicissitudes que teria na Terra gradativamente, acontece quase que imediatamente, compensando o tempo que ficou lá fora. Então, a gente tem que agradecer a Deus por ter esse pedacinho aqui, esse torrão aqui para ficar. Tá ruim, mas tá bom, né? Então, nessas circunstâncias, quando Saulo passou por esse calvário, foi curado por Ananias, se converteu em Paulo, passou a se chamar Paulo, num dia 25 de janeiro do ano daquele lá, 35, 36, 37, por aí. E de lá, ele que não conheceu pessoalmente Jesus, se apaixonou pela causa, se envolveu naquele trabalho, como nós aqui. É o dia da desobsessão, é o dia da evangelização infantil, é o ESD, é o desenvolvimento mediúnico, são as palestras públicas, o brechó, a livraria, são as campanhas da cesta básica, a visita aos hospitais, a visita ao Curupaiti, que agora, depois da pandemia, deu uma esfriada, entendeu? Então, esse é o trabalho. Agora, isso congregado aqui, no SEAB. Agora, e em casa, antes de sair, as donas de casa, que deixam lá a janta, deixam o almoço pronto antes de fazer a tarefa, vem para cá congregar, juntar esforços para um resultado coletivo. Mas já fizeram a sua tarefa individual em casa, principalmente as mulheres. É a roupa lavada, é a comida pronta, é a cama arrumada, está tudo prontinho lá. Isso é caridade, porque se doaram em favor de uma causa que não vai ter retorno nenhum. É lucro? Ser mãe, ser avó é lucro? Ser esposa é lucro? Não,
Não é. Mesmo aquelas que tinham profissão do lar. Minha mãe tinha isso, né? Na documentação dela, profissão do lar. Porque o marido era o provedor. Mas o tempo mudou. E hoje, segundo os índices do IBGE, mais de 50% dos lares brasileiros são comandados e sustentados pelas mulheres. A gente não tem que agradecer? Claro. Se a gente tem duas mãos, chega no mercado na hora de pagar, se tiver 2 ou 3 coisas para fazer, se enrola, a mulher segura a criança pela mão, bota a compra na sacola, paga, atende o celular, fica assim, vem cá que eu vou puxar a tua orelha. Né? Não tem esse negócio de eca, não. Vai, puxa mesmo que tem que ser. A mulher consegue fazer isso com as mesmas 2 mãos e a gente dá 2 coisas para fazer. E uma vai cair no chão. Eu tiro por mim, não é só a idade, não, o nervo ciático. Né? A gente vai se complicando à medida que o tempo passa. E com tudo isso, nessas circunstâncias, cada uma das criaturas de Deus que aqui estão nessa noite, encarnados, não vou nem falar do desencarnado, que eu não sou autoridade no assunto, mas cada um já fez ao longo do dia a sua caridade. E é essa caridade que Paulo pregava. Servir, mas servir com alegria. Servir com amor. Se doar. Esse é o verdadeiro sentido da palavra amor. Quando você se desprende. A gente vai dar uma definiçãozinha depois que a gente foi tirando dos livros, que eu não sou besta, eu vou consultar os universitários, não vou chegar aqui de peito aberto para falar para vocês. Eu não tenho ainda esse tempo. Eu não sou Haroldo Dutra Dias, eu não sou o Divaldo, então, não sou o José Raul Teixeira, eu tenho que vir devagarzinho. Então, nessas circunstâncias que nós estamos, Paulo, tendo sido o vaso escolhido, tornou-se o apóstolo dos gentios. Por que dos gentios e dos pagãos? Essa é a grande diferença entre Paulo e Pedro. Os gentios eram todos aqueles não-judeus. E os pagãos eram todos aqueles romanos que eram politeístas, tinham vários deuses. Só os hebreus tinham um Deus único, cuja herança chegou para nós através da Bíblia Sagrada. E Pedro foi, então, o que catequizou exclusivamente os judeus. Essa é a grande diferença. Mas em termos de valoração da obra, eles são equivalentes. Mesmo Pedro tendo sido considerado o primeiro Papa, quando Jesus disse a ele: Pedro, Simão, és Cefas e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, Cefa é cabeça, né, de encéfalo, né, morte encefálica. Então, está aqui, Cefas. E aí, sobre tudo aquilo, Pedro foi o líder daqueles 12, né? Entre os 12 foi o líder. Ele então se preocupou em catequizar especialmente o judeu para aceitar que Jesus era aquele Messias. Mas o que aconteceu? Até hoje eles estão esperando o Messias deles. E a gente está aqui no Hora Veja, a gente já encontrou. Eles ainda não. Então a gente vai dar uma lidazinha aqui rapidinho. Paulo inspirou Santo Agostinho e Paulo inspirou São Tomás de Aquino. Sendo que São Tomás de Aquino é um dos doutores da igreja. Eram 36, agora são 37. 33 homens, 4 mulheres. Eu falei de uma outra vez que eu tive aqui o ano passado. Vão reagir, mulheres. Tem que botar umas doutoras da igreja lá. E tem um bispo da cidade de Lyon, se eu não me engano, na França. Em 2015 foi o Paul Ratzinger, o Bento XVI, o último, né, que homologou esse 37º doutor da igreja. Mas vamos lá. Quando nós nos preocupamos em ver o exemplo desses apóstolos, desses verdadeiros ícones de religiosidade, de fé, esperança, caridade, amor, a toda volta, em qualquer ambiente em que eles estivessem, a gente viu o seguinte: mais ou menos entre 64 e 67 da nossa era, Paulo foi decapitado, num dia 29 de junho, por isso que é comemorado junto com São Pedro. Então, somente 2 têm a data comemorativa no que considera a data de nascimento. Um é João Batista, dia 24 de junho. E outro é a Mãe Santíssima, dia 8 de setembro, que é a Anunciação de Nossa Senhora. São esses 2.
Até Jesus, que é 24 de dezembro, foi uma data inventada por um bispo no ano 900 e tal aí. Eu tenho, depois me cobre numa próxima vez. Em abril estarei aqui com vocês de novo, eu vou trazer. Ele que arbitrou, que seria no ano 753 de fundação de Roma, o ano zero para Jesus. E aí, por que eles puxaram 25 de dezembro para ser o aniversário de Jesus? Porque na Roma Antiga, quem é que lembra daquele samba da Beija-Flor? Caiu dos olhos da vovó, lá, 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 uma lágrima sentida, lembrando imagem de criança, do velho tempo que passou. É samba, parece heresia na casa de Deus. Mas aqui só não pode ser triste, tem que ser sério. Então lá no final, o neguinho da Beija-Flor cantava, né, contava a história cantada sobre esse período. Então lá tem uma parte que ele fala assim, relembre o baile de Veneza, né, e todas aquelas festividades pagãs. Aí, lá em Roma pagã, para festejar a primavera, comiam frutas e faziam orgia, que começava ao raiar do dia. Então, no final, e vinha o rei num belo carro naval, alegrando a Saturnália e inventando um carnaval. Ou seja, o carnaval não era em fevereiro ou em março, dependendo do dia da Páscoa, que vai voltando 40 dias, para quarta-feira de cinza. Um dia eu conto para vocês a história do calendário aqui também. É tema livre, eu estou só acumulando a Mega Sena, eu vou trazer o que me interessa, que eu já aprendi. O que eu não sei, não dá o tema não, senão eu vou ter que pesquisar. Então, nessas circunstâncias, por volta do dia 17, 18 de dezembro, começava a chamada Saturnália, que era uma homenagem ao deus Saturno. Eles eram politeístas, eu falei ainda agora. E o deus da agricultura deles era Saturno. Então essa Saturnália era uma festa em que o patrão se fantasiava de empregado e o empregado se fantasiava de patrão. O que a gente vê na escola de samba? O ano todo. Já tem gente lá, aderecista, colador, eletricista, trabalhando para o Carnaval 2026. E a vida está correndo na estrada aqui fora. Eles estão lá dentro, na cidade do samba, estão nos galpões por aí. Infelizmente, aquele lá em Madureira que pegou fogo, né? A gente, né, ceifou algumas vidas, mas é o trabalho. Era a hora deles e era daquele jeito, e a gente tem que respeitar. Mas voltando lá na história. Então, uma semana de festa que culminava no dia 25 de dezembro, dia do Deus Invictus, que era o Deus Sol. Era 25 de dezembro. Só que a Igreja Católica, que um dia Constantino assinou o Édito de Milão, permitindo a liberdade de reunião para culto, e mais tarde devolveu parte da riqueza que o romano pilhou ao longo dos séculos, depois veio o imperador Teodósio, no ano 390, que determinou que o cristianismo seria a religião oficial do Estado romano. E aí, através disso, a igreja foi diluindo, inventou o aniversário de Jesus, dia 25 de dezembro, para ir diluindo ao longo do tempo toda aquela confusão, aquela orgia, porque o Vaticano não tinha esse nome, mas já existia a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro. Então, não podia, estava no meio, o fervo era ali, acontecia em volta da igreja, acho que até dentro da igreja passavam lá, não tinha como segurar os foliões. Então, aos pouquinhos foi diluindo, então essa figura do carnaval, ou seja, carnevale ou festa da carne, passou a ser então no mês de fevereiro, mês de março. Então, como é que ela é contada? Assim, existe o equinócio e existe o solstício. O equinócio é 20, 21 de junho, quando começa o inverno oficialmente. Equinócio. Aí, esse é o de verão, lá no hemisfério norte, sempre lá. A gente é ao contrário, que para nós é inverno. Aí chega no dia 21, 22, 23 de dezembro, tem o equinócio, tá? Que é o de inverno, para eles, para nós é verão. E tem o solstício, tudo com 6 meses. Um é 21, 22 de março, quando começa o outono aqui, e o outro lá para eles é o de outono. Para eles lá é primavera, para nós é outono. Para nós aqui é primavera, para eles é outono. Então, como é que eles marcam? Olha só, o domingo da Páscoa é o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do solstício de inverno.
Então, a partir de 21, 22 de março, lá no hemisfério norte, conta e espera a primeira lua cheia. Aí passou a lua cheia, o primeiro domingo, aquele vai ser o domingo da Páscoa. Pô, mas peraí, o carnaval? Aí você volta 40 dias, que é a quaresma, e encontra a quarta-feira de cinzas. É de trás para frente, não é daqui para lá não, é de lá para cá. Aí a partir do momento que você localizou a quarta-feira de cinza, a terça-feira gorda, a segunda que é ponto facultativo, mas vai no pacote, vem um domingo e um sábado de carnaval. É assim que é calculado. Todo ano é isso. Mas se pegar o calendário permanente agora, você pode ir a 100 anos, daqui a 100 anos de calendário, a gente já vai lá e volta, é a mesma coisa. Aí agora, o Papa, antes de cair doente, havia iniciado o entendimento com a Igreja Ortodoxa no sentido de unificar a data da Páscoa, porque a Páscoa deles é em dia diferente da nossa. A Páscoa dos judeus do judeu é diferente. Então, os calendários deles continuam, mas o calendário gregoriano, por influência do Papa Gregório Magno, tem esses 365 dias. O calendário também, nessa história do Natal, eu vou contar para vocês a história do calendário, mas fica para outra vez que o personagem de hoje é Paulo. Daqui a pouco vamos começar puxando para cá. Não veio falar de Paulo? Pois é. Então, nessas circunstâncias, isso tudo que Paulo falava. Justiça, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras. O que nós passamos. O que eles, enquanto apóstolos, passaram. Porque eles também não tinham nenhum santo ali. Esse santo foi um título que a igreja deu. Se reencarnou, mesmo estando com Jesus, afora Jesus, afora José, Maria, Joaquim, Ana, João Batista, Isabel, Zacarias, Malaquias. Esses eram o cerne, era o centro da família de Jesus. Esses são espíritos que foram arregimentados em outros orbes, Sírios, Capela, vieram descendo e se juntaram para fazer aquela família de Jesus. Aquela era indissolúvel. Era não, é. Continua e vai continuar. Então, essa. Agora, todos os outros, Jesus foi chamando bem cá. Você, até Zaqueu, lá em Lucas 19, quando conta a história lá da reunião, Zaqueu desce daí e corre para a tua casa, porque me apraz cear contigo essa noite. Essa noite lá era 17 horas, 18, que acabou o sol, acabou tudo, porque na escuridão ninguém faz nada lá. E nessa circunstância foi quando Zaqueu, então, disse que metade do que ele tinha ele ia dar, porque a lei judaica determinava 1/4 se houvesse suspeita de fraude. Ele não fraudou, porque a família já era rica, e ele teve condições e ficou mais rico ainda. Só que ele dividia o que era dele. Olha a caridade, olha o amor. Ele dividia o que era dele, grandes extensões de terra, tinha lá os meeiros, ou seja, ele cedia a terra e cada um daqueles lavradores, agricultores, ia produzindo um determinado tipo de hortaliça, de legume, de fruta, de verdura. E aí, como meeiro, 50%, meio a meio. Ele dava a terra e as pessoas iam produzindo, viviam. Veio gente de Jerusalém para Jericó, ou Jericó, porque a fama de Zaqueu correu. E ele era um publicano que os judeus odiavam. Por quê? O publicano tinha a função de cobrar imposto. Eles não queriam pagar imposto, por isso eles queriam aquela revolta. Aí, como Jesus chegou lá, ele disse, não, aqui, paz e amor, né? Não é isso não, vamos aqui, não, relaxa, vamos devagarzinho, vamos conversar, tal. Aí Judas se insurgiu contra isso, porque Judas queria ir para o centrão. Eu sou centrão, Jesus. Eu quero fazer um acordo aqui, toma lá da cá, a gente vai fazendo aqui, vai juntando para ver se a gente consegue um levante contra os romanos, porque eram os romanos que cobravam impostos, entre eles não tinha pagamento de impostos. E aí, nessas circunstâncias, Judas achou que Jesus estava light demais, foi tentar um acordo político com o centrão lá no Sinédrio e deu no que deu. Quando ele, arrependido, chegou com as 30 moedas de ouro, que era a moeda grega, né? E jogou lá no tabernáculo, querendo desfazer o negócio, ele disse, não, agora está feito. Agora já tem seu voto, está tudo certo, não vão voltar atrás. E aí ele correu para se suicidar,
se pendurou na árvore, os galhos estavam secos e ele caindo, depois de enforcado, ainda foi atravessado pelos galhos do que ficou da árvore, na beira do abismo. Mas Jesus, naqueles 3 dias, entre ser crucificado e ter a ascensão do domingo, que é a Páscoa, esteve lá todo o tempo conversando com Judas. Há umas outras histórias maravilhosas também, que eu não me recordo agora o título do livro, mas conta uma passagem que Maria também foi lá. Ele não reconheceu Maria, não aceitou, mas depois ele caiu na real e descobriu que aquele amor de mãe era tão maravilhoso e tão puro que até ele que fez uma obra contribuiu para aquele sacrifício de Jesus dessa forma, que tudo sabia, até ele caiu na real e descobriu que aquele amor... E aí a gente que puxa saco naturalmente, Mãe Santíssima para lá, Mãe Santíssima para cá. Eu tenho lá um rosário lá no carro, antes de sair, passo no portão e mesmo assim ainda xinguei hoje. Xinguei. Eu falei com vocês que eu tinha um trato aqui que eu não ia xingar mais. Mas xinguei um cara porque ali naquele mercado ali, acho que, não sei se é o Presunique, ali na Intendente, ali com o mergulhão ali, pô, o cara tava lá, daqui a pouco o cara vem para cá sem seta. Aí depois que chega do outro lado, o cara liga a seta. Eu falei, agora seu. Aí foi. Mas aí eu, caramba, mãezinha, perdoa, aqui eu estou indo para uma casa santa. Aí eu concentrei, vim, aí cheguei aqui em paz, graças a Deus. Aí me penalizaram, como? Dei 2 voltas aqui e não arrumava vaga. Isso é para tu aprender a não xingar o outro no trânsito, que o castigo agora é assim, é na hora. Aí consegui uma vaguinha aqui na rua de trás, Giovana, cuidado. Alô, Carlito, ô meu irmão, querido. Pô, eu só conseguia ouvir, não conseguia falar. Mas enfim, vamos lá. Essa descrição que a gente deu aqui, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras, está descrita no livro Justiça Divina, Chico Xavier e Emmanuel. Aí, amor, vocês vão entender por que é justiça, amor, caridade. Amor é sentir-se viver em todos e por todos, é consagrar seu sacrifício até a morte, em benefício de uma causa ou de um ser. Eu não falei das mães que antes de sair para cá deixaram tudo organizado? Pode ser só o marido, se não tiver filhos, como é o meu caso com a minha mulher. Mas minha mulher, nesse momento, está lá na casa do meu sogro. Ia para casa hoje, olha, meu filho, hoje não vai dar. Vou ter que ficar aqui porque minha irmã não pôde. Tá? Ficou, vai ficar. Eu vou fazer o quê? Vem para cá. Ou traz meu sogro junto, eu vou para aí. É a logística. E eu tinha que vir aqui. Então, não interfira na minha rotina. Eu tenho compromisso com as casas. A agenda está cheia, graças a Deus. Então, nessas circunstâncias, o que a gente está falando está no livro Depois da Morte, Leon Denis. Está lá no capítulo 49. E a caridade, uma das frases, diz, não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. Então, quando diz aqui, pode cuidar de uma comunidade inteira, ou como eu vi um casal chegando lá, a afilhada de uma vizinha minha lá onde eu moro, com o marido chegando, tinham ido ao médico, aproveitaram para levá-la para passear. Ela já com 86 anos, cega de um olho e iniciando o Alzheimer. Mas ainda a levaram até o shopping, andaram com ela lá um pouquinho, aí estacionaram o carro lá dentro e vinham com ela devagarzinho. Aí eu já, mas ela me vê, ela me para, ela não me reconhece. Aí eu parei 2 minutinhos e falei, não, mas eu tenho que sair. Aí consegui sair. Então isso... Cuidar de uma comunidade inteira ou cuidar de apenas um ser que está aos nossos cuidados, que é confiança depositada, responsabilidade dobrada. Então, na medida em que aquela pessoa deposita confiança e sabe que depende da gente para ela poder subsistir, não em termos financeiros, que às vezes tem até uma renda que permite o cuidador, como na terça-feira eu fui visitar uma das minhas tias em Santa Cruz, 92 anos, com a cuidadora. Tem 4 filhos, um foi assassinado. Mas esse mais velho, que é policial, não se aposentou ainda porque ainda tem que bancar esse cuidado, esses custos com a cuidadora, porque cada um está na sua fase produtiva, tem que trabalhar e não tem mais como tomar conta da mãe. Aí fica essa cuidadora e todo mundo passa lá de noite, mas de dia tem que ter alguém. Então, uma pessoa. E justamente a mãe que gerou todo mundo é a mãe que está sendo cuidada. E ainda tem aquele ditado, né? Uma mãe cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam da mãe. Então, nessa circunstância, por que eu fiz a descrição de justiça, amor e caridade?
Porque é uma das 10 leis morais que está lá no Livro dos Espíritos, né? Nas questões 873 a 892, que são 10 leis morais que guardam similaridade com os 10 mandamentos, lá no Velho Testamento, Êxodos, capítulo 20, versículos 1 a 17. Não matarás, adorarás, sou teu Deus, e por aí vai. Nessa circunstância, tudo isso, Paulo teria escrito 13 epístolas, mas só reconhece a autoria dele até hoje, é uma briga danada. Ele que fez o trabalho, os que estão aqui copiando não fizeram nada e que estão discutindo o que ele teria feito. Dizem que foram apenas 6 da própria autoria e que outras mãos teriam escrito aquilo que ele intuiu, inspirou, falou para escrever. Enfim, nessas circunstâncias, nós temos um sucesso maravilhoso, eu vou passar até a mão do nosso dirigente aqui, a música Monte Castelo, Legião Urbana, Renato Russo, esses dois devem saber, já devem ter tocado isso também, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, e por aí vai. Isso está aqui, ó, Renato Russo, Legião Urbana, que foi baseado no capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Capítulo 13, tá? São 16 capítulos, mas é no 13 que está. Itens de 1 a 7, que é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente está falando essa noite, tá? De 1 a 7, e depois o versículo 13. Então, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, quem quiser um bom exemplo disso, eu estou olhando o obsessor lá na parede, rapaz. 5 minutos. Ó, livro Boa Nova, 2 2 exemplos. Livro Boa Nova, Chico Xavier e Humberto de Campos. Capítulo 23, O Servo Bom, Zaqueu, tá? E aí tem a parábola dos talentos que Jesus citou na casa de Zaqueu, está lá em Lucas 19, 1 a 28, quando ele disse que aquela alma se salvou. E todos naquela casa se salvaram por causa daquele gesto de caridade, de amor, de humanidade. E Zaqueu não foi só isso não, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Aqui no Rio de Janeiro repetiu tudo. Desencarnou pobre, depois de ter sido empresário, milionário, junto com o Barão de Drummond, urbanizou Vila Isabel, o Boulevard 28 de Setembro é obra de Barão de Drummond e o Dr. Bezerra de Menezes. Aí o Barão de Drummond tinha conseguido lá os animais, tal, arrumou um lugar, mas não tinha dinheiro para sustentar. Aí inventou um sorteio e deu um número, 4 números numa sequência de grupo para cada um daqueles bichos que eram no zoológico ainda ali no final do Grajaú. Não era na quinta. E todo dia era sorteado um prêmio proporcional à arrecadação daqueles que pagavam ingresso para ir no zoológico. E aí começou o jogo do bicho. Entendeu? Então é uma história. Neguinho da Beija-Flor também. Ó. Sonhar com anjo e borboleta, sem contemplação. Sonhar com o rei da avião. Mas nessa festa de real valor, não negue não. O palpite certo é Beija-Flor. Estava falando do bicho, palpite. Então o doutor Bezerra, dono de empresa de ônibus, empresa de bonde, empresário, tinha comércio, tinha edifícios, e tudo aquilo foi dilapidado aos poucos, na medida em que os pacientes, por isso ele é o médico dos pobres, chegavam ali na rua da Constituição 55, quase esquina da Gomes Freire, tem a escadinha lá, a porta está fechada porque o prédio está com risco de cair. E o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que se reunia ali, por conta da pandemia, botaram um aviso na porta. Passou um vândalo, rasgou o papel. Quando eu voltei para ver, porque eu passei no VLT, quando eu passei para ver, já era, não estava mais. Aí nem telefone, não tinha nada, a gente perdeu o contato. Enfim, o Zaqueu deu esse exemplo, está lá no capítulo 23, o servo bom da Boa Nova. E o capítulo 20 fala de Maria de Magdala, que lá em Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, foi aquela que Jesus tirou 3 demônios, 7 demônios, outros falam em mais de 10, e ela se converteu e toda a fortuna que ela amealhou também na vida que ela levava antes, mudou da água para o vinho, do vinho para a água, entendo da melhor maneira.
E tudo aquilo que ela fez, ela parou de fazer. E isso é arrependimento. Porque quando a gente diz assim, eu não vou mais xingar no trânsito, isso é remorso, porque no dia seguinte eu esqueço, faço de novo, aí é remorso. Arrependimento eu não faço mais e acabou. Boto uma pá de cal em cima e não vou fazer mais. Aí eu me arrependi de fato. Mas enquanto eu me arrepender hoje, me penitenciar hoje e amanhã eu repito, aí é remorso. Quem dizia isso para nós é aquele célebre autor das Balzaquianas, Honoré de Balzac. Por isso, Balzaquiano, mas ele era um filósofo. Ele era muito perspicaz, era muito piadista, tinha cada saída, tem uns livros dele maravilhosos. Aí por isso as mulheres naquela época, a fase de 35, 40 anos, eram chamadas de Balzaquianas, porque eram elas o alvo preferencial dele para fazer os comentários todos que fazia. Honoré de Balzac. Então, quando a gente vai lá para as leis morais, chega na questão 886, eu vou pedir licença porque está terminando, eu tenho 3 minutos, né? 3 minutos. Então eu vou dar conta. O Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E lá está a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como é entendida por Jesus? Resposta: benevolência para com todos, não xinga. Indulgência para as imperfeições dos outros, não reclama no trânsito. Perdão das ofensas, porque vai que o cara faz assim para mim também lá do outro lado. E se não tem uma arma na mão, né? É pior ainda. Aí eu não ia chegar aqui, eu tinha que procurar um banheiro, porque eu não sou isso tudo que vocês estão vendo, não. Aí a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Quando se dá algum dinheiro, algum doce, alguma coisa para alguém que está pedindo, normalmente ele já está inferiorizado que está sentado. Porque se ele pedir em pé, está em pé, consegue trabalhar, pode arrumar um emprego, pode isso. A gente está passando uma fase, graças a Deus, venturosa no país, de pleno emprego. O que está faltando é gente qualificada para ocupar algumas vagas e vai levar um tempo para essas pessoas se qualificarem para ingressarem no mercado de trabalho. Também não é assim. 31 de dezembro tinha 4 milhões de vagas, 1º de janeiro não tem mais nenhum. Vai continuar tendo por um período até que essas pessoas se formem para ingressar mais qualificadas. Olha o exemplo lá do agro. Era todo mundo na foice e na enxada. Hoje é operador de drone, operador remoto de carreta com trator, colheitadeira, e não está mais lá dentro, não. E os poucos que ainda tem estão no ar-condicionado, em pleno cerrado. Então isso é evolução. Agora, vai parar de colher, vai parar de plantar? Nunca. É da onde sai o alimento, como era no tempo de Jesus, e antes dele, lá 7.000 antes dele no Egito, quando inventaram a agricultura, e aí o homem deixou de ser nômade coletor, porque eles iam colhendo as frutas, legumes, que eu já comentei isso ano passado aqui. Quando acabava naquela região, eles iam andando, até eles voltarem aqui, a árvore já estava frutificando de novo. Aí, quando descobriram que se eu jogar a semente, nasceu, consegui colher se eu ficar ali perto, veio o sedentarismo, e aí veio o homem, passou a ser gregário, se juntar em comunidade, vieram aquelas casinhas choupanas, se juntaram para ficar mais forte contra as feras, aprenderam a sepultar os corpos porque o cheiro atraía os predadores, era risco para quem estava vivo. E aí, mas isso, 40.000 anos já se fazia isso. Descobriram na França alguns fósseis. Então, há 40.000 anos descobriram que o homem já se preocupava com a palavra chamada funeral, que era homenagem àquele ente querido. Porque no passado, mais longínquo, morreu, vai ficando por ali e vai andando todo mundo. Passaram a se deter, pararam para homenagear, sepultar, não só pelo asseio, para diminuir o risco dos predadores virem atraídos pelo cheiro daquele que morreu, da putrefação, como também prestar homenagem, arrumado com uma roupa, às vezes alguns amuletos, pedras, entendeu? Os seixos, quando era perto da praia, tinha uma concha, tinha uma ostra junto, um marisco, alguma coisa fazendo um colar. Então a ideia de funeral tem mais de 40.000 anos, mas há 7.000 anos a agricultura, inicialmente no Egito, 7.000 anos antes de Cristo, e veio seguindo. Prova de quê?
nós não somos daqui, estamos aqui. E essa caridade é que Jesus veio falar e Paulo passou a divulgar. E por último aqui, prece de Caritas. Essa, eu prometo que eu trago na próxima, teria sido uma médium na cidade de Bordeaux, na França, na noite de 25 de dezembro do ano da graça de 1873, que intuído escreveu a prece Caritas, no latim, que em português é caridade. Mas ela teria sido intuída numa mensagem ditada pelo espírito de Caritas, que teria sido Santa Irene, uma cristã martirizada em Roma no ano 305 da nossa era, sob o jugo do imperador Diocleciano. Então, em linhas gerais, essa caridade que a gente voltou lá em Cristo, que a gente falou em Paulo, que enveredou pelo Livro dos Espíritos, passou pelo Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá ele simplesmente repete, no capítulo 15, ele repete o que está na Epístola de Paulo. Então, por isso é a caridade como entendia São Paulo. Então é isso, é o servir, como vê na música com Renato Russo, servir com alegria, é não sentir a dor, é um fogo que arde sem doer. Até Camões, nos Lusíadas, tem uma parte lá, só que os Lusíadas é um negócio desse tamanho, eu confesso que eu já comecei a ler umas 10 vezes, página 10, 15, começa tudo de novo, aí passa mais 2 anos, 3, eu vou passar uma existência sem ler os Lusíadas, estou correndo esse risco. Então, nessas circunstâncias, é esse amor. Aí, transpassando tudo isso, vai no amor, principalmente das mães, que não é que a gente não faça, a gente faz também, mas a mulher é muito mais que a gente. Olha o exemplo do supermercado, celular, vem cá que eu vou te bater. Quanto deu, moça? Ele está botando as coisas lá na bolsa, está botando as compras na bolsa. Com 2 mãos, e a gente com 2 mãos fica todo atrapalhado. Então, esse é o sentido da caridade, é a gente se doar, é a gente se dar, sem esperar a resposta, e naquilo que a gente falou daquele que já está humilhado por estar sentado com a mão estendida, que a gente consiga pelo menos abaixar um pouquinho e entregar na mão para olhar nos olhos no mesmo nível. Porque toda vez que a gente faz assim, ó, a gente está humilhando mesmo sem querer. A postura, a posição, não é a atitude, mas o gestual da ideia de superioridade, quando nós dependemos de fazer isso para nos redimir daquilo tudo que já recebemos em vidas anteriores, quiçá na condição também de mendicância. Então é isso, gente. Respeitando ali o horário. Está no horário? Já passou 5 minutos. Meu Deus, já roubei 5 minutos. Em vez de dar esmola, pedi. Ele me deu 5 minutos de esmola e eu já ia abusando os outros 5. Então, agradecendo a vocês mais uma vez por essa oportunidade. Em abril, se Deus quiser, eu volto. Se tiver alguma dúvida, passa para ele ou passa para a Giovana, passa para o Marco Aurélio, que ele me puxa a orelha. Ó, tá faltando, eu anotei isso aqui que ficou faltando. Aí na próxima a gente completa e aí acelera a correria do próximo tema para poder dar conta. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe e que possamos retornar em santa paz para os nossos lares. Muito obrigado, meu irmão. Aos nossos irmãos que assistiram aí o nosso estudo, com alegria, mas com muito conteúdo, que a paz de Deus permaneça, que divulguem, que compartilhem esses ensinamentos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.